Bom, vamos lá então para mais uma aula de Matemática 3. Hoje estou gravando a aula 36. E nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto das últimas aulas, né, a estatística. Só recordando aí, na primeira aula a gente conversou sobre o método estatístico. Mostrei para vocês que a estatística, né, uma pesquisa, para ser bem realizada, ela precisa passar por diversas fases, né? Então, na primeira fase, a gente tem a elaboração de um questionário, né, a coleta das informações, a coleta dos dados. Numa segunda fase, esses dados são organizados em tabelas. Então, a gente vem conversando, né, nessas primeiras aulas sobre essas partes, essas fases do método estatístico, né? Na primeira aula, a gente já conversou um pouquinho sobre as variáveis, né? Então, sobre os diferentes tipos de pergunta que podem ser feitos na hora da elaboração de um questionário. Então, essa primeira aula estava mais relacionada com essa parte de coleta de informações. Na segunda e na terceira aula, nós conversamos sobre as tabelas de distribuição de frequência. Então, já está mais relacionado com a organização dos dados, né? Depois de feita a coleta de informações, como se organizam os dados aí da pesquisa. Então, as tabelas são o meio aí mais exato, mais organizado de se colocar as informações sem perder nada, né? Então, para buscar de uma forma mais fácil e tal. Bom, a gente conversou sobre isso, a gente não tem muito tempo, né, para muitas aulas aí para conversar, então nós já vamos continuar aí o nosso estudo. E hoje, e na próxima aula também, a gente vai conversar um pouco sobre a apresentação dos dados. A apresentação dos dados estatísticos numa pesquisa, né, ela pode ocorrer na forma de tabelas, né, a gente já viu alguma coisa, mas a forma mais interessante, aí, a melhor forma que a gente tem para a apresentação dos dados são os gráficos estatísticos. Então a ideia é a gente conversar um pouco, né, nessa aula 36 e na próxima aula, na aula 37, sobre a confecção de gráficos estatísticos. Qual a importância, então, dessa representação gráfica, né, das informações? A grande importância é que quando a gente tem um gráfico, as informações elas ficam mais... a forma de visualização, a forma de perceber, de comparar, por exemplo, né, dados, fica muito mais rápida, muito mais objetiva. Então é isso que a gente quer, né, na maioria das vezes aí nas pesquisas, né, que se perceba comparações entre informações. Então, para que a gente faça isso de uma forma bastante eficiente, né, a gente usa os gráficos. Costumo dizer que para a gente ler gráfico, a gente não precisa nem ter muita informação de leitura. Uma criança que ainda não sabe ler né, muito bem, já consegue entender aí gráficos. Eu acho que é por isso, então, né, por ser intuitivo essa forma de interpretar, é que é tão importante o estudo dos gráficos aí dentro da estatística, tá? Então, nessa primeira tela, estou colocando uma introdução que é exatamente isso, né? Olha, a representação está meio borrada nessa primeira tela. A representação gráfica permite esquematizar e visualizar os sistemas de forma racional, clara e concisa, facilitando seu entendimento geral por todos os envolvidos. Então, principalmente, né, a clareza, então, das informações, né? Clareza das informações, né? A forma concisa, quer dizer, a gente consegue com pouca coisa, né? Às vezes num gráfico bem simples, mostrar muita coisa, né? Então é bem interessante essa parte da representação gráfica, tá? E para a representação gráfica, o estudo dessa representação, se a gente tivesse mais tempo, a gente iria ver muita coisa, tem muito tipo de gráfico, né? Para ser conversado, mas como a gente não tem tanto tempo, nós vamos fazer em 2 aulas esse trabalho. E hoje eu vou mostrar para vocês 2 tipos de gráfico, tá? Na próxima aula a gente vê mais 2. Mas vamos lá então. Dá uma olhadinha primeiro, ainda nessa introdução, né? Para mostrar a importância dos gráficos, né? Uma olhada aqui nesse exemplo. Ó. Esse exemplo eu tirei do material de vocês. Na verdade, acho que todos
esses slides aí dessa aula são do material de vocês, do livro de vocês, tá? Vocês vão encontrar no livro de vocês também. Ele fala aqui, consideremos uma situação em que na votação para representante e vice-representante do primeiro ano do ensino médio, o aluno anota os votos com um X ao lado do nome do candidato, enquanto seus colegas votam. Ao terminar a votação, podemos observar o desenho abaixo. Então, isso aqui é o que o pessoal costuma fazer na lousa, né? Quando precisa fazer uma votação rápida ali para alguma coisa na sala de aula. Então, a gente costuma fazer isso, né? Anota o nome de alguns alunos ali que querem ser representantes e tal, e depois faz um xizinho na frente a partir dos votos, né? Dos alunos da sala. Então, foi feito isso e no final se chegou a essa tabelinha aqui, né? Mas se a gente olhar, a gente vai ter uma forma, né? Parece aqui um gráfico de colunas horizontais, a gente chama de gráfico de barras horizontais também, ou só de barras, né? Então, que é um que a gente vai conversar daqui a pouco aí. Então, vejam, ó, é uma representação que, por estar nessa forma, né, de desenho, uma forma gráfica, apesar de bem simples, a gente consegue olhar e sim, não precisa fazer conta nenhuma, a gente consegue perceber rapidamente aqui quem é que ganhou, quem é que ficou em segundo lugar, tá vendo? Então, os gráficos eles servem para isso. Quando a gente quer informação mais precisa, quer fazer algum cálculo estatístico e precisa de informações mais exatas, a gente recorre às tabelas estatísticas. Mas quando a gente quer só olhar e ver, por exemplo, aqui quem ganhou, quem ficou em segundo lugar para a gente poder né, continuar aí e tal, interessam esses gráficos, né? Muito mais simples, eu não preciso nem contar a quantidade de X aqui. Eu percebo aqui que o Adriano ficou em primeiro e o Luciano ficou em segundo. E aí ele fala aqui, né, não precisamos contar votos para saber quem foi eleito, né? Então a gente olha e percebe, tá bom? Então isso é uma coisa bastante importante aí nesse estudo dos gráficos, né? A gente ter essa capacidade de não precisar nem contar, qualquer criança poderia perceber isso daí. Vamos lá então para o nosso primeiro caso de gráficos. Esse nosso primeiro caso é chamado gráfico de segmento ou gráfico linear, tá? Gráfico de linhas, é bastante conhecido como gráfico linear. É um caso bastante comum, a gente vê muito gráficos desse tipo, gráficos na forma linear, tá? E aqui eu vou fazer um exemplo para vocês, a gente tem uma tabelinha, né? E eu vou usar então os dados dessa tabelinha para construir o meu gráfico linear. Na verdade, a representação dos dados, olha, ela já está feita na forma de tabela, ela só vai ser transformada num gráfico, né? Então eu posso fazer aqui essa conversão sempre que eu quiser, né? Pegar uma tabela onde as informações já estão organizadas e passar essa tabela para um gráfico. Quando é feita uma pesquisa, normalmente a ordem, né, o processo aí é esse, né? A gente começa pegando as informações e organizando na forma de tabela e em seguida pegando essas informações da tabela e colocando na forma gráfica para a apresentação dos dados, né? Normalmente a gente não mostra uma tabela como apresentação de dados, normalmente a gente mostra na forma gráfica. Às vezes sim, às vezes a tabela interessa se eu quiser fazer algum cálculo. Se não, só para, né, mostrar aí um gráfico comparativo, por exemplo, dos meses aqui, o gráfico fica muito mais interessante, tá bom? Vamos lá, o gráfico de segmentos, pessoal, é um gráfico também que vai ter como fundo o plano cartesiano, tá vendo? Por isso que eu faço aqui, para começar o gráfico, eu desenho aqui pelo menos dois eixos, né, do plano cartesiano. Normalmente a gente usa esses dois eixos aqui, um horizontal e um vertical, né? E a gente vai fazer, então, marcações aqui. Prestem bem atenção nos detalhes que eu vou comentar com vocês, tá? Então, assim, ó, essas marcações que eu vou fazer aqui embaixo, elas têm que ter a mesma distância entre elas, ó, tá vendo? A mesma distância. Não precisa ser da mesma largura da vertical, tá vendo? Não precisa ser da mesma largura. Mas eu preciso ter aqui distâncias iguais aqui nesse eixo. Na vertical também, eu preciso ter pedacinhos aqui repartidos em distâncias iguais, que não precisa ser necessariamente igual à horizontal, tá bom?
Então, vou fazer marcações aqui no eixo horizontal, marcações no eixo vertical. O que nós vamos colocar no eixo horizontal? Então, nesse gráfico de segmentos, o eixo horizontal ele vai representar essa primeira coluninha da tabela, aonde está falando o que é cada dado. Né? Tá vendo? Então, essa primeira linha da tabela, né? Olha, a gente vai usar, vai colocar aqui embaixo, olha. Tá vendo? E os dados da tabela, olha, as informações, que são esses números que aparecem aqui, né? As informações que foram coletadas na pesquisa vão aparecer na vertical. Tá bom? Então, na horizontal aparecem o que é cada dado. Isso costuma aparecer na primeira linha aqui, né? Tá vendo? Na primeira linha da tabela. Ou, às vezes, a tabela está na vertical e a gente tem uma primeira coluna, né? Da tabela com isso daqui, né? Tudo bem? E depois, na vertical, os dados realmente, tá? Que foram pesquisados, aparecem aqui na vertical. Beleza. Bom, como é que nós vamos fazer, então, para a gente anotar esses dados? Então, ó, já sei que aqui embaixo eu vou colocar isso que aparece aqui. Então, julho, agosto, setembro, os meses, eu vou colocar aqui. Escrevo aqui o que é, né? Então, aqui, como são os meses, então eu coloco aqui mês, né? Para representar o que eu estou colocando aqui embaixo. Na vertical também eu escrevo o que é, então a gente pega aqui nessa primeira coluna, essa coluna chama coluna informativa, né? Então aqui, ó, os meses eu coloco aqui e o número de livros eu coloco aqui. Na verdade, tem algumas regras que nós não vamos estar muito preocupados aí, por exemplo, né, colocar um título, tanto para a tabela como para o gráfico, colocar um título. O título tem algumas normas para ser escrito também. A gente deve colocar um título de forma concisa, fazer referência no título, né, sobre onde foi feito, quando foi feito. Então, né, localizar, né, no espaço e no tempo aí esse gráfico, mas isso a gente não vai se preocupar com essas regrinhas, a gente não vai estar fazendo isso, tá? E principalmente a fonte deveria ser citada, então aqui embaixo a gente colocaria a fonte, tá? De onde foi feita essa pesquisa, né, de onde foi buscadas as informações, isso tanto para tabelas como para gráficos, tá? Nós não estamos muito preocupados com isso, então eu vou deixar essa parte de lado aqui para esse estudo simplificado, tá bom? Bom, uma regra bastante importante aqui na confecção dos gráficos, que vai valer para todos, tá? Todos os nossos gráficos, nós vamos seguir essa mesma regra. Na hora de fazer, olha, aqui embaixo está tudo bem, né? Não tem problema nenhum, aqui separa em partes iguais e anota informações aqui da primeira linha. Agora, na vertical, para as informações que foram para os dados da pesquisa, né? Nós vamos fazer repartições aqui, então, do mesmo tamanho, e é muito importante que a gente coloque números aqui espaçados na mesma distância, que eles tenham o mesmo intervalo entre eles. Isso, muitas vezes, né, quase sempre, não vai coincidir com esses valores que aparecem na tabela. Tá? Aqui pode ter qualquer número quebrado, aqui poderia aparecer qualquer número aqui na tabela, os dados. Né? Então, a gente não vai colocar esses dados aqui na vertical. Nós vamos colocar aqui números com o mesmo intervalo entre eles. E a gente vai seguir uma regrinha. Nós vamos tentar fazer aqui de 4 a 6 repartições. Aqui, ó, de 4 a 6 pedaços. Tá bom? Como já está arriscadinho aqui em vários pedaços aqui, nós vamos separar melhor aqui a coisa, tá? Mas a ideia é fazer de 4 a 6 pedaços. E como é que a gente define como é que vai ser, então? Pelos números que a gente tem aqui, né? Então a gente tem uma certa liberdade de fazer isso aí, contanto que a gente faça de 4 a 6 pedaços. Então veja aqui, ó, a gente vai pegar o maior número que aparece nessa tabela. Qual que é o maior número que aparece aqui? É esse 500, né? Ele poderia ter aparecido em qualquer lugar da tabela, né? Mas apareceu aqui no final, ó. Tá vendo? Então eu vou me orientar por ele. Vou pensar assim, ó. Pego o maior número e vou dividir esse maior número, né? Ou um arredondamento dele. Vamos supor que fosse um 490 aqui o maior número. Eu penso em 500 também, porque é mais fácil a gente dividir em partes iguais o 500 do que o 490, tá?
Então, isso é uma coisa importante também. A gente precisa sempre pensar no maior número e, se precisar, arredondar para cima. Nunca para baixo, tá? Arredondar para cima esse valor. Dessa forma, a gente vai conseguir ter aqui uma altura suficiente para todos os dados, né? Para todas as informações. Bom, se eu quiser repartir usando um outro número, eu vou acabar depois tendo informações que estão acima desse eixo, né? E a gente não vai conseguir fazer direito. Então tem que se orientar pelo maior valor por causa disso, tá? Então, olha, peguei o 500 já é um número bom, né? Arredondado aí. E eu estou vendo que ele está fácil de ser dividido por 5. Eu conseguiria fazer de 100 em 100 os meus pedacinhos. É isso que eu vou fazer então. 5 é uma quantidade boa, a gente vai procurar fazer sempre de 4 a 6. Né? Então 5 eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar, olha aqui, ó. Vou colocar nesse primeiro pedacinho 100. Depois eu vou pular uma aqui, mas não precisaria nem colocar, tá? Esses pedacinhos aqui, não precisaria nem colocar essas divisões. Se quiser, tudo bem. Mas é que já estava aqui no meu eixo, por isso que eu vou deixar aí. Mas eu preciso deixar espaços iguais, ó. Então aqui embaixo era o 0, que é o 100. Aqui vai ser o 200, olha, espaços iguais. Tá vendo? Aqui é o 300, aqui é o 400 e aqui é o 500. Tudo bem? Percebam então que eu vou conseguir encaixar todas as informações, porque a maior possível é 500, né? A gente tem um espacinho a mais para cima aqui, ó. Tá vendo? E a gente consegue colocar então todas as informações aqui. Então, esse é o primeiro passo, tá? Anotar, fazer as divisões. Então, embaixo a gente divide em partes iguais e coloca essas informações da primeira linha. E na vertical a gente divide em partes iguais. Então tem que ter intervalos aqui, espaços iguais. Tá vendo? Números em intervalos iguais, independente do que apareçam aqui. Pode aparecer tudo número quebrado, não importa. A ideia é fazer arredondamentos, tá? 100 em 100, 50 em 50. Fazer arredondamentos aí para a gente conseguir visualizar mais fácil. A gente não vai ficar olhando o número quebrado aqui. A ideia é só fazer comparações. Né? Para saber com mais exatidão as informações, a gente olha para a tabela. Tá? Aqui é para a gente fazer comparativo, ver onde que foi mais, onde que foi menos. Né? Então isso não há necessidade de colocar número quebrado aqui. Vamos lá, então, a gente começa a fazer, pessoal. Gráfico de setores, a gente só vai ligar essas informações. Eu vou ligar aqui, por exemplo, a primeira informação, ó, julho, eu vou ligar com 350. Então eu venho aqui, ó, julho, né? Eu subo aqui, eu deveria fazer isso aqui no meu... Ó, aqui está o 350, que eu vou subir. Vocês vão fazer isso com uma reguinha, por favor, hein, pessoal? Ó, aqui está o meu primeiro ponto, ó, julho com 350. Vou fazer isso para todos, ó. Agosto vou ligar com 300. Então vem aqui, ó, agosto. Então, o gráfico não dá para fazer assim do jeito que eu estou fazendo à mão, tá? É que eu não tenho outro recurso aqui. Então, estou fazendo sem nada. Vocês vão fazer isso com uma reguinha bem caprichada. Esse tracejado pode ser feito a lápis, bem fraquinho, tá? E, na verdade, ele pode até ser apagado no final, depois de feito, tá? Ou deixado assim, mas bem fraquinho. Não pode destacar esse tracejado, não, tá? Olha, setembro, vou ligar com 400. Então vem aqui o 400, faço o tracejado, ó, e marco o pontinho, setembro com 400, outubro também com 400, então na mesma altura aí, eu vou marcar aqui outubro, depois novembro com 450, legal seria usar uma reminha, viu gente? Olha, marquei, e por último dezembro com 500, vamos lá. E dezembro com 500. E depois de feito isso, então, eu vou... Deixa eu pegar aqui uma outra canetinha. Eu vou fazer o meu gráfico. Então aqui foi toda a armação do gráfico aqui. Agora é que eu vou desenhar o meu gráfico, tá? O gráfico é uma linha, é um segmento, né? O gráfico de segmentos ele é feito de pedacinhos de reta, tá?
Então a gente faz aqui os pedacinhos de reta, ó, liga, né? Esse ponto a esse liga no próximo, tá vendo? Ó? Legal, gente, fazer com régua, né? E está feito o nosso gráfico aí. Então, se eu tivesse feito com uma reguinha, a gente ia perceber bem que aqui são segmentos de reta, pedacinhos de reta, né? Até o final. Então, o que tem que aparecer, que tem que ser destacado, é esse que eu coloquei em vermelho aqui, tá vendo? Que é o nosso gráfico. Todo o restante aqui é um pano de fundo aqui para a gente poder enxergar melhor esse gráfico, né? Poder analisar. Então, ele estava falando aqui, né, da venda de livros numa livraria e tal. Se eu perguntasse para vocês, bom, quando que vendeu mais? Então, só de olhar aqui, qualquer pessoa, mesmo sem saber ler, né, ela conseguiria olhar aqui e falar, em dezembro a venda foi maior. Se eu perguntasse aonde que foi menor, em agosto, tá vendo? Rapidamente a gente percebe que em agosto a venda deu uma caída, depois ela subiu e deu uma estabilizada de setembro até outubro, e depois começou a subir no final do ano. Então a gente consegue perceber exatamente o que aconteceu, né, nessa livraria a partir de um gráfico, né, sem precisar. Percebam, quando eu estava olhando para isso, eu nem estava olhando muito para esses números, né? É por isso que a gente não precisa se preocupar em colocar todos eles aqui. Por isso que a gente coloca números arredondados aqui, tá bom? A não ser que tenha alguma importância esses números exatos no gráfico, né? Em algumas situações interessa para a gente, né? Eu não vou, por exemplo, colocar a tabela junto numa aplicação que eu estou, numa pesquisa que eu acabei de fazer. Eu quero mostrar os dados, né, na forma gráfica, mas eu quero mostrar com um pouco mais de exatidão, para as pessoas perceberem. Então, posso colocar, por exemplo, não aqui na minha coluna, né, de dados, posso colocar aqui nesses pontos, eu anoto aqui em cima, por exemplo. Posso colocar, por exemplo, percentuais, né? Às vezes o gráfico, a gente vai ter uma coluna, né, de informações brutas, assim como essa daqui, dados brutos. A gente pode ter uma coluna percentual, né, como a gente fez aí nas aulas anteriores. Poderia representar esses percentuais aqui também. Poderia utilizar legendas para fazer alguma observação, alguma coisa. Então, tem muita coisa que poderia ser conversado sobre gráficos, mas para simplificar, para sintetizar aí o que realmente é importante, né, dessa parte aí para o nosso estudo, é isso que a gente conversou aqui, tá bom? Esse é o caso do gráfico de segmentos, então, tá bom? Toda vez que ele falar, então, desenhe um gráfico de segmentos ou um gráfico linear, né, um gráfico linear, ele está falando desse gráfico aqui, tá bom? Agora vamos dar uma olhada, então, na segunda parte dessa aula, onde a gente vai ver um segundo tipo de gráfico, chamado gráfico de barras, tá? Na verdade, alguns autores chamam esse gráfico de colunas, porque nós vamos desenhar com barras verticais, e barra vertical, normalmente a gente costuma chamar de coluna e não de barra, né? Mas aqui ele está dando essa denominação aí, né, gráfico de barras, uma forma genérica para gráficos que têm a barra na vertical e também a barra na horizontal. Nós vamos ver dois exemplos, então, que são, né, esses dois casos. O gráfico na barra a barra vertical e depois a barra na horizontal, tá bom? Vamos dar uma olhada, então, nesses gráficos aí de barras ou colunas, né? Então, ó, vejam que eu estou colocando de novo aqui a tabela. Aqui eu estou colocando a frequência absoluta e a relativa, né? Poderia fazer o gráfico utilizando qualquer uma dessas duas informações, tá bom? Mas vamos lá. Vamos fazer a partir dos dados brutos aqui da frequência absoluta, por exemplo. Então, gente, ó, e depois a gente pode até anotar, né, esses percentuais em cima da coluninha. Bom, então, esse aqui é uma tabela, olha, a partir do desempenho em química demonstrado pelos alunos de uma classe, o professor elaborou essa tabela, né? Então, 6 alunos tiveram desempenho insuficiente, 10 tiveram desempenho regular, 14 bom, e 10 tiveram desempenho ótimo. Eu quero mostrar isso, então, para a sala, por exemplo, né? Fazer a apresentação dessas informações que eu coletei. Para isso, eu vou montar, então, esse gráfico e vou fazer ele na forma de barras verticais, tá? Então, como é que é a nossa regrinha aqui?
Olha, para o eixo vertical, nós vamos manter a mesma regra. Eu quero dividir de 4 a 6 partes esse gráfico. Tudo bem? De 4 a 6 partes. Como é que eu vou fazer, então, para fazer essa divisão arrumadinho, né? Eu vou procurar aqui o maior valor. Não, lógico que o total não entra na nossa conta aí. São, né, vão ser 4 barrinhas que eu vou fazer aqui, insuficiente, irregular, bom e ótimo. E o maior dos valores aqui é esse 14 que aparece aqui. Ó. Vendo? 14 é o maior dos valores. Então eu preciso pensar nesse 14. Só que o 14, dividir ele por 4, 5 ou 6, não dá muito certo, daria quebrado. Então a gente vai aproximar para cima esse valor, tá bom? E fazer a divisão. Por exemplo, se eu chegasse em 16, eu poderia fazer de 4 em 4, né? E fazer aí 4 pedacinhos de 4, né? De 4 em 4. Então, é uma forma de fazer, chegar no 16 e fazer as divisões. Uma outra forma seria já puxar para o 20 de uma vez e fazer de 5 em 5. Não teria problema nenhum, só que daí o último pedacinho, né? Se a gente fizer de 5 em 5, a gente vai ter 5, 10, 15 e 20, né? Mas eu teria, na verdade, estaria usando, na verdade, 3 pedacinhos, porque até o 15 eu já teria fechado tudo, né? Então, não sei se compensa, a gente está combinando de fazer de 4 a 6, então não ficaria muito legal. Então eu vou fazer, né, para usar o nosso combinado aí, vou pensar no 16, né, que é uma aproximação que dá para dividir aí de 4 em 4. E vou colocar aqui, então, assim, ó, 4, aqui, ó, deixa eu só colocar a canetinha preta de novo. Vou colocar aqui, então, 4, 8, 12 e 16. Tá vendo? Eu estou fazendo de 4 em 4. 4, 8, 12, 16. Vejam que ficou em espaços iguais, eu consegui passar um pouquinho do 14, então vai caber tudo aqui. É só isso que eu preciso me preocupar, tá bom? Se fizer de 5 em 5 também, não tem tanto problema. Não é uma coisa tão rígida, uma regra, sabe, dentro da estatística, né, dessas confecções de gráficos, a gente não tem regras tão rígidas, né? Mas é mais para a gente poder fazer de uma forma organizada, para não destoar muito, né, os gráficos que cada um aí vai montar. Então a gente vai fazer usando essas regrinhas, tá bom? Agora, aqui na horizontal, a gente tem um problema também, que é o seguinte, uma regrinha também. Nós vamos montar colunas, né? Então vamos sair assim com uma coluninha, uma coluna aqui, aí do lado vai ter uma outra coluna, e a gente vai montar as colunas dessa forma. Tá bom? O que a gente tem que se preocupar aqui? Olha, com esse espacinho e esse espacinho entre as colunas. Tá? Então, qual que vai ser a nossa regrinha aqui? Ó? O espacinho entre as colunas, ele deve ser... A gente vai fazer isso... Na verdade, não é exatamente essa a regra, a norma estatística, tá? Ela é um pouquinho diferente, mas a gente vai usar como nossa norma e nosso combinado para poder fazer todos os gráficos desse tipo, né? Vamos usar a seguinte regrinha. A gente vai usar, vamos medir uma largura para coluna e depois a largura entre as colunas deve ser metade da largura que eu usei para a coluna. Essa vai ser a nossa regrinha. Então, por exemplo, ó, se para essa primeira coluna que eu vou subir, que é aqui do insuficiente, né? Eu começar daqui, por exemplo, ó, e subir desse jeito, usando 2 espacinhos, tá vendo? Que eu marquei aqui embaixo. Então eu devo deixar um espacinho desse entre essa coluna e a próxima. Vocês percebem? Eu vou deixar um espacinho e a próxima eu começo a subir daqui, ó. Tá vendo? Então vai subir uma coluna do insuficiente aqui, eu deixo metade da largura da coluna, ó, e passo para a próxima, para subir a próxima aqui. E como é que a gente sobe essas colunas? A gente vai subir até a altura da informação que a gente tem aqui. Então, por exemplo, o insuficiente vai subir até a altura do 6. Né? Aqui foi colocado porcentagem, pessoal. Deixa eu riscar aqui
Isso aqui eu já tinha deixado aqui, né? Eu não estou fazendo a porcentagem, estou fazendo a frequência absoluta aqui, tá? Estou usando os números absolutos. Poderia ter usado, sim, a porcentagem, tá bom? Aí eu ia olhar aqui para esse 35, que é o maior valor, puxava para 40 e fazia de 10 em 10, por exemplo. Aqui. Né? E fazia a porcentagem. Não teria problema, tá? É que eu resolvi fazer com a frequência absoluta. Vamos lá. Então, a gente vai subir. Então, o insuficiente sobe até o 6. Ah, mas não tem o 6 aqui. Mas ele está onde? Ó? Se aqui é o 4, aqui em cima é o 8, o 6 está no meio, né? Então, eu vou subir até essa altura aqui do 6, ó. E nós vamos subir essa coluninha. O problema é fazer isso sem ré. Vai ficar muito ruim isso aqui. Vocês teriam que fazer com a reguinha, bem direitinho. Depois que fez, a gente pode riscar assim, por exemplo, tá vendo? Destacar essa coluninha do fundo, tá vendo? Mas isso tem que ser feito com régua, hein, pessoal? Por favor, com régua, tá bom? Senão fica muito ruim. Gráfico, o que a gente pode olhar o pessoal pergunta, professor, como é que você sabe se está certo, né? O que você vai avaliar num gráfico na hora de uma avaliação? O que a gente mais pode avaliar no gráfico é essa precisão na hora de fazer os traços. Isso precisa de régua. Não tem outro jeito, né? Tem que fazer com régua, tá bom? Então, olha, esse aqui foi o insuficiente, o regular vai até o 10. Beleza, olha, o 8, 10. O 10 tem que sair daqui do meio do 8 e do 12. Faz um tracejado, sobe esse outro também, fecha, né? Então, imagine que está feito bonitinho com régua aqui. Nossa, até o grifado está difícil aqui. Mas imagine que eu grifei, poderia ter pintado, né? Feito qualquer coisa desse tipo para destacar. Tudo bem? E continua aqui, ó. Então agora o bom 14. 14 vem aqui em cima, ó, nessa altura. Pega uma reguinha, faz um tracejado, né? E vai subir o bom aqui, ó. Sobe, fechou, grifa. Tudo bem? E depois o ótimo. O ótimo sobe até o 10. Aqui, ó. Opa, do aqui é 12. Até o 10, aqui embaixo. E nós vamos subir. E vamos fechar. E vamos grifar ou pintar. E está feito o nosso gráfico de colunas, tá? Ou barras verticais. Esse tracejado que foi feito, vocês podem apagar se vocês quiserem, tá vendo? Ou deixar bem fraquinho, tá bom? Bem fraquinho. Se quiser deixar, às vezes a gente deixa para poder ter uma ideia melhor aqui da marcação no eixo vertical. E às vezes a gente apaga, porque não tem tanta importância. Esse gráfico, por exemplo, se eu quisesse marcar os percentuais, né? Poderia marcar, por exemplo, aqui em cima. Marcar aqui, ó. O insuficiente foi 15%. Poderia marcar aqui, ó. 15%, 25%, tá vendo? 35% e 25%. Se eu quiser, né? Se eu achar que eu preciso, que eu vou precisar dessa informação, eu posso marcar também no gráfico. Poderia usar uma legenda, pintar de cores diferentes, colocar legenda, e muita coisa, mas esse gráfico normalmente ele é feito só dessa forma, lógico. Teria que ter, né, título, teria que ter fonte, pelo menos. Alguma observação poderia ser colocada aqui junto com a fonte, né, logo abaixo da fonte. Então, a gente poderia ter mais coisa aí. Bom, esse é o nosso gráfico, então, de colunas verticais. Então, lembrem-se sempre dessa regrinha de fazer aqui esse espacinho com a metade da largura da barra, tá bom? Aqui também a gente pode deixar o mesmo espaço, ou aqui pode ser até um espaço maior, não teria problema, tá bom? Mas entre as colunas é importante a gente fazer essa distância, tá bom? Se for menor do que a metade, fica muito perto, fica difícil da gente identificar, fica muito grudado. E se for maior do que a metade, perde um pouco na estética, a gente imagina que vai perder. Ele pode ser um pouco maior, a norma fala para ser um pouco maior que a metade, mas a gente não vai, senão ficaria muito detalhado. Então nós vamos pensar na metade.
Tudo bem? Bom, vamos fazer um último exemplo, então, nessa aula, né? Essa aula está um pouquinho demorada, porque gráfico dá um pouquinho mais de trabalho, né? Esse último exemplo ainda é, né, na verdade, a mesma tabela, mas agora eu estou invertendo os eixos aqui, pessoal. Vejam, ó, a mesma tabela lá, né, do desempenho em química, mas agora o insuficiente, regular, bom e ótimo eu coloquei na vertical. E estou colocando, aqui ele colocou porcentagem, nós vamos colocar de novo aqui, só para ficar parecido, né? Não vamos pôr uma porcentagem, vamos colocar a frequência absoluta de novo. E a gente vai perceber uma inversão dos dois eixos. Qual que é a importância desse segundo caso, né? Quando que eu devo usar esse caso? Quando que eu devo usar o primeiro aqui, o anterior, né? Então assim, ó, isso fica por conta, né, de quem vai confeccionar o gráfico. Às vezes a pessoa tem algum motivo, mas normalmente o motivo para fazer essa mudança, né, colocar para barras horizontais, é que às vezes essas palavrinhas que aparecem aqui embaixo, olha aqui nesse caso, elas tiveram que ser abreviadas, tá vendo? Porque senão não ia caber direito aqui embaixo. Quando eu tenho esse problema e eu quero fazer um gráfico desse tipo, interessa mais a gente colocar na horizontal, porque aqui eu consigo escrever, tá vendo? Sem precisar fazer abreviações, né? Então, alguns gráficos a gente chama, por exemplo, de séries específicas, séries geográficas. Uma série geográfica é um gráfico que tem como referência aqui, né, dados geográficos, então estados, cidades, então às vezes eu tenho um nome muito grande aqui, né? E nomes grandes a gente costuma usar dessa forma, fica muito melhor, né? Mas não que isso seja necessário, a gente poderia montar sempre o gráfico na forma vertical, fazer abreviação, se precisar colocar uma legenda, posso colocar uma legenda, tem muitos outros recursos, né, para poder fazer. Então, na verdade, fica mais a escolha mesmo de quem vai preencher isso daí, de quem vai fazer, tá bom? E o que acontece quando a gente inverte? As regras permanecem as mesmas. Então, ó, nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Vou olhar para a tabela, ver o maior valor. Então, se eu vou fazer com dados de frequência absoluta, o maior valor é o 14. Vou separar em 4 a 6 pedaços. Nesse caso, eu já fiz essa separação, vou usar a mesma separação, tá? Então, ó, 4, 8, 12, 16. Só que agora eu vou colocar aqui embaixo. Então, ó, aqui vem o 4, aqui vem o 8, aqui o 12, aqui o 16. Tudo bem? E vou começar a puxar agora aqui, ó, da mesma forma, tá? O insuficiente, ó, vai sair daqui com 2 pedacinhos, eu vou deixar um de espaçamento, depois 2 para o regular, um espaço, 2 para o bom, um espaço, né? Então vamos fazer isso. Então vamos seguir a tabelinha lá e fazer de novo, gente, ó. Então o insuficiente era até o 6, então vamos até o 6, o 6 está aqui, né? Então a gente vem até aqui, fecha, grifa, tudo bem? Depois o regular, e aí vai embora, faz a mesma coisa, tá? O regular vai até o 10, então o 10 está aqui, ó. A gente vai fazer um tracejado aqui, olha. Nossa Senhora. Imagine que isso daqui tá reto, hein, pessoal? Tem que ser reto, hein? Depois o próximo, aqui o bom é 14, né, que é o maior aí, então 14 está aqui. Então vamos lá, o bom 14. Nossa. Gente, vocês me desculpem, viu? E por último, o ótimo, que é 10 de novo, né? Então nessa altura do 10 aqui, a gente vai fazer o ótimo também. Fechou, pintou. Tá feito aí, né? Por favor, caprichem muito mais do que eu fiz aqui, tá bom? E é isso, então. Olha, aqui alguns exemplos de gráfico de barra. Então, 2 exemplos aqui de gráfico de barra vertical, né, de colunas.
Ele deixou um espacinho aqui muito pequeno, aqui esse espacinho também é muito menor que a metade, não é isso que nós vamos fazer, tá? Aqui fica muito grudadinho um no outro, e nós vamos fazer um pouquinho diferente, mas vejam, ó, ele usou, né, mesmo os intervalos aqui, ele usou 4 partes, então está fazendo mais ou menos da forma que a gente conversou, né? Esse gráfico de baixo aqui é um gráfico comparativo, olha, tá vendo? Ele coloca 2 anos, né? E a posse de celular por idade, então de 12 a 19 anos, ele coloca, olha, 2 anos para comparar, fazer um paralelo, né? De como é que estava em 2007 e como é que está né, como é que estava em 2012. Então, para fazer gráficos desse tipo comparativos, a gente pode fazer assim, né, fazer comparativos usando, a gente chama de colunas múltiplas, né? Então são tabelas às vezes também um pouco diferentes, a gente chama de tabelas de dupla entrada. Então essas informações mais específicas, né, esses detalhes a gente não vai conversar muito, né? Mas é só para vocês perceberem que a gente tem muita coisa para conversar dentro da estatística, né? Tanta coisa que a estatística, para ser bem entendida mesmo, teria que fazer um curso, né, mais detalhado, tá? Né, um curso que envolvesse mais aulas, que a gente tivesse condição de conversar mais. Mas para o ensino médio não interessa tanto esses detalhes, né? Por isso que a gente não vai entrar em detalhes. Gente, ó, para finalizar essa aula de gráficos, os exercícios. Esses exercícios estão no material de vocês, estão no livro de vocês, mas eu quis colocar aqui também. Tem gente que prefere congelar a tela e usar daqui, mas vocês vão encontrar nos livros, no livro de vocês, nas páginas 41 e 43. Tá? Na 41 aparece essa parte de gráfico linear, ou de segmentos, né? E aqui na 43 aparece essa parte do gráfico de barras verticais e horizontais, aí, né? Ou barras e colunas. Bom, parece que é bastante coisa, gente, mas assim, ó, lógico, vai levar um tempinho para fazer, porque gráfico dá um pouquinho de trabalho, mas é bastante fácil de fazer, eu acho que vocês não vão ter muito problema, e tem muita perguntinha que é mais análise do gráfico, então não precisa fazer conta, não precisa desenhar, é um ou outro que ele manda desenhar, tá? Inclusive, quando a gente faz também, né, em vestibular, por exemplo, não vai precisar ficar desenhando. Mas por que é importante, então, fazer esses desenhos? Porque quando a gente faz o desenho, a gente está enxergando de uma outra forma a coisa. Tá? Toda vez que a gente constrói alguma coisa, a gente enxerga por um outro ângulo, né, a situação. E aí a gente consegue, depois, para fazer análises, consegue analisar melhor também, tá? Então é bem importante que vocês façam esses gráficos, quando ele pedir para montar o gráfico, que vocês montem com todo o capricho, com o maior capricho possível, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha nisso quando vocês me entregarem esses exercícios, tá bom? Lógico que não precisa ser a coisa mais linda do mundo, né? Não é pela beleza, mas pela precisão, né? Usar a reguinha para fazer, procurar deixar espacinhos iguais, né? Então, isso que a gente conversou que precisa ser usado na hora de fazer os exercícios, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e na próxima aula a gente continua esse estudo de gráficos. Até mais, pessoal.